A volta dos que não foram. Léo Natel está de volta! Meu Deus! Meu Deus! Léo Natel está de volta. Rodízio em Fortaleza. Bruno Mendes titular. Léo Mané. Léo Maná. Léo Maná na lateral. O Léo Mané é o Léo Natel, né? Léo Maná na lateral. É o Coringão pronto para pegar o Fortaleza lá em Fortaleza, no estádio do Castelão. Noticiário mais completo do Corinthians para você. Corinthians já está pronto para pegar o Fortaleza. Agora é Campeonato Brasileiro. Vitor Pereira vai rodar mais uma vez o time, pensando em poupar os jogadores, claro, para o jogo de quarta-feira na Copa do Brasil, que é agora o que interessa, é a Copa do Brasil. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada. Tava aqui arrumando a iluminação. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte todas as notificações, aperte o sininho, a opção todas as notificações, deixe o seu like para fortalecer o canal. É muito importante que você deixe o seu like. Você está gostando do vídeo? Você está gostando do canal? Então deixe o seu like e deixe também o seu comentário. A sua opinião é muito importante para a gente aqui. Sua opinião faz a diferença. A volta dos que não foram. Léo Natel está de volta. Meu Deus! Léo Natel será a novidade no jogo contra o Fortaleza lá no Castelão. Vou contar essa e outras novidades para você. Corinthians pronto para pegar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, mas antes um recado especial da SportBetBR.com. Na SportBetBR é assim, o melhor site de apostas do Brasil. Plataforma segura e super fácil de usar. Entre lá no SportBetBR.com e faça já o seu cadastro. Deposite e comece a apostar. Venha torcer, se divertir e ter a chance de ganhar uma boa grana na SportBetBR.com a partir de 50 centavos, hein? É assim, apostou, ganhou, é Pix. Tem muito jogo nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, pelos campeonatos europeus. É só você escolher. Tá todo mundo aqui. E quem está aqui também é o Léo Natel. Meu Deus do céu. O Léo Natel voltou. É inacreditável isso. O Léo Natel que estava no Chipre, né, no Apoel do Chipre, emprestado ao Apoel do Chipre. Aliás, o Corinthians contratou o Léo Natel justamente do Apoel do Chipre. Ele veio, não jogou absolutamente nada, né? Teve uma dificuldade muito grande quando jogou no Corinthians, uma dificuldade muito grande quando tentava dominar a bola e a bola batia na canela do Léo Natel. Olha só, essa é uma foto do treino, do último treino do Corinthians antes da viagem para Fortaleza. O Léo Natel e o Mosquito. E o Léo Natel foi relacionado, está entre os relacionados, deve ficar pelo menos no banco de reservas. Veja você, o Léo Natel que retornou ao Corinthians de empréstimo, o Apoel não quis contratá-lo em definitivo. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2024. E o Corinthians queria negociá-lo mais uma vez na janela. Aliás, o Corinthians ainda tem interesse em negociá-lo. A janela fechou para contratações de fora para dentro, mas ainda não fechou para negociações de dentro para fora. Mas, como o Corinthians está com um problema na questão do elenco, né, o Corinthians, por exemplo, vendeu o Mantuan, né? O Mantuan vendeu não, né? O Mantuan entrou na negociação com o Zenit para a contratação do Yuri Alberto. Olha só, o Ramiro também. O Ramiro é outro exemplo, né? O Ramiro voltou dos Emirados Árabes, também estava negociado, também estava emprestado, voltou e já foi inscrito também no Campeonato Brasileiro. O Gil vai para o jogo, mas deve ficar no banco de reservas. O Gil deve ser poupado, assim como os jogadores mais experientes do Corinthians. O Léo Maná deve pintar como novidade na lateral direita, porque o Fagner viajou com os jogadores, viajou com o elenco, mas acho pouco provável que o Fagner seja escalado, porque nesse momento o Rafael Ramos está machucado.
Se o Vitor Pereira escalar o Fagner e o Fagner se machucar, ele não vai ter lateral direito para jogar na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então é provável que vá o Léo Maná na lateral direita. O Bruno Mendes também pode ser improvisado na lateral, mas é mais provável que o Bruno Mendes jogue mesmo de zagueiro ao lado do Raul Gustavo. Aliás, uma certeza é que o Bruno Mendes deve jogar, porque o Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil. Já que o Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil, então no Campeonato Brasileiro ele vai jogar. Não faz sentido ele não jogar o Campeonato Brasileiro se ele não pode jogar a Copa do Brasil, porque ele já jogou a Copa do Brasil pelo Internacional. Deve ser uma zaga com Bruno Mendes e Raul Gustavo. Então, como eu dizia, a questão do Léo Natel, o Léo Natel foi inscrito no Campeonato Brasileiro com a camisa 38. Veja você, Léo Natel inscrito no Campeonato Brasileiro com a camisa 38. E ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2024. Parece aquele filme A Volta dos que Não Foram, né? O mesmo acontece com o Ramiro. Aliás, o Ramiro também tem uma possibilidade do Ramiro ser utilizado na lateral direita. Neste jogo contra o Fortaleza, o Ramiro que já jogou nessa... Ele já sabe fazer essa função. O Matheus Vital é outro que está inscrito no Campeonato Brasileiro. Já ficou inclusive, no banco de reservas no último jogo na Copa do Brasil. São jogadores que estavam emprestados. No caso do Matheus Vital, estava no futebol da Grécia, no Panathinaikos. O Ramiro estava nos Emirados Árabes e o Léo Natel estava lá no Apoel do Chipre. Enfim, então o Corinthians vai colocar em campo, eu não me conformo com essa história do Léo Natel. O Corinthians vai colocar em campo um time quase que reserva. O Vitor Pereira vai colocar em campo um time quase que reserva. O Cássio, obviamente, vai ser o titular. A gente não sabe. O Campinho. Este é o Campinho. Este é o time que eu acho que vai jogar. E eu erro todas as vezes, né? Você sabe que eu erro quase que todas as vezes. Mas eu acho que vai jogar este time aí, ó. O Cássio, o Léo Maná na lateral direita, o Bruno Mendes, o Raul Gustavo e o Piton na lateral esquerda, o Piton no revezamento com o Fábio Santos. O Bruno Mendes, porque só pode jogar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil ele não pode jogar. O Raul Gustavo, o Gil deve ser poupado, o Balbuena deve ser poupado, né? Que são os titulares, jogaram pela Copa do Brasil. O Cantígio e o Rony, os volantes, porque o Duqueiroz e o Fausto Vera devem começar no banco de reservas. O Juliano no meio campo como meia de ligação, já que o Renato Augusto deve ser poupado. O Mosquito pela ponta direita. E aí existe uma dúvida, mas o ataque deve ser... O Giovani deve ganhar uma chance no ataque, o garoto, né, Giovani, e o Júnior Moraes deve... Porque se o Júnior Moraes não jogar agora, aí não vai jogar nunca mais, né? O Júnior Moraes tem que ganhar uma chance no ataque, não é possível. Por que foi contratado o Júnior Moraes? Isso porque o Corinthians está pensando, claro, no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. Aliás, quero dizer a vocês o seguinte, que houve uma mudança nas datas e horários em relação a esses confrontos do Corinthians e do Fluminense. Então é esse o campinho aí, tá? Muito obrigado. Esse é o campinho. Eu não sei, posso errar na escalação e a chance que eu erre na escalação é sempre muito grande porque o VP você nunca sabe o que o Vitor Pereira vai colocar em campo. Houve mudança e nessa questão dos horários. Corinthians e Fluminense jogam na quarta-feira. Fluminense e Corinthians, né? O jogo será no Maracanã, então o dia se manteve, vai ser na quarta-feira mesmo, na próxima quarta-feira, só que o jogo vai ser às 7h30 da noite. Né? O jogo será às 7h30 da noite e não mais às 9h30 da noite. Será às 7h30 da noite. São Paulo e Flamengo se enfrentam no mesmo dia às 9h30 da noite, no Morumbi. E Fluminense e Corinthians jogam no Maracanã às 7h30 da noite. Isso é uma questão da televisão, né? E o jogo da volta, que estava marcado para o dia 14 de setembro, também houve uma mudança. No caso do jogo do Corinthians, será no dia 15 de setembro. Será uma quinta-feira. Então, Corinthians e Fluminense, jogo da volta pela Copa do Brasil, pela semifinal da Copa do Brasil, será no dia 15 de setembro, às 8 da noite, uma quinta-feira. E Flamengo e São Paulo vão jogar no dia 14 de setembro, na quarta-feira, às 9h30
9h30. Então houve uma mudança por parte da CBF em relação a essas datas. Lembrando que eu também já informei que houve uma mudança em relação ao jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, que seria no próximo sábado, né? Será na próxima segunda-feira, às 9h30. Horário meio chato, né? Horário às 9h30 numa segunda-feira, um horário bastante complicado, mas enfim, essa a tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que está a 9 pontos do Palmeiras na tabela de classificação, o Corinthians que tem que torcer para o Flamengo vencer o Palmeiras e o Corinthians venceu o Fortaleza para tentar diminuir a vantagem em relação ao Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Está muito difícil para o Corinthians continua muito distante, o Corinthians perdeu a chance de ganhar o confronto direto em casa na última rodada e isso complicou bastante. Mas, de qualquer maneira, ainda faltam muitas rodadas no Campeonato Brasileiro e é importante que o Corinthians fique entre os primeiros colocados, porque se não conseguir o título na Copa do Brasil, o Corinthians terá que se classificar pela Libertadores da América. São os dois caminhos para se classificar novamente para a Libertadores da América, pelo Campeonato Brasileiro, ficando entre os 4 primeiros, e aí já se classificaria para a fase de grupos, ou pela Copa do Brasil, ganhando a Copa do Brasil, o Corinthians também já teria vaga garantida na Libertadores da América. Para ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem que melhorar o seu aproveitamento fora de casa, né? Vai jogar contra o Fortaleza fora de casa, e o aproveitamento do Corinthians é só de 45% fora de casa, menos do que de 50%, né? São 3 empates, 4 derrotas e só 4 vitórias. O Corinthians tem que melhorar esse aproveitamento fora de casa. Em casa, o Corinthians ganhou 72% dos pontos disputados. No Campeonato Brasileiro teve só uma derrota, né? Perdeu para o Palmeiras. Aliás, o Corinthians teve 3 derrotas nessa temporada. Apenas 3 derrotas em 26 ou 27 jogos, jogando na Neoquímica Arena. Perdeu para o Santos no Campeonato Paulista, perdeu para o Flamengo na Libertadores e perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Na Copa do Brasil, o Corinthians continua invicto em jogos na Neoquímica Arena. Mas o aproveitamento do Corinthians continua muito bom. O aproveitamento do Corinthians em casa, acima dos 70%. Só que fora de casa, falando de Campeonato Brasileiro, 72%. Apenas uma derrota, como eu disse, para o Palmeiras. Agora, fora de casa, o aproveitamento cai para 45%, e aí a situação é bem mais complicada. Deixa eu passar mais uma vez aqui o que eu acho que vai ser o time do Corinthians para esse jogo contra o Fortaleza. É o campinho, tá? O Cássio, o Léo Maná na lateral direita. É garoto das categorias de base, do time sub-20. Outra opção seria o Ramiro. Outra opção seria o Bruno Mendes, improvisado na lateral direita. E outra opção seria o Fagner, né? Mas, porque o Rafael Ramos está machucado. Estou apostando na estreia do Léo Maná com a camisa do Corinthians. Bruno Mendes e Raul Gustavo, porque outra opção, né, seria, por exemplo, o Bruno Mendes na lateral direita, e aí você pode colocar o Bambu na zaga, você pode colocar o Robert Renan na zaga, são as possibilidades, né? Mas Bruno Mendes e Raul Gustavo, a dupla que vem se revezando com o Gil e com o Balbuena. Gil e Balbuena devem ficar no banco de reservas, porque devem jogar lá na quarta-feira no Maracanã. O Piton se reveza com o Fábio Santos, eu acho que isso aí é bola na caçapa, porque o Fábio Santos não tem condições de jogar uma sequência de jogos seguidos, né? O Giuliano se reveza com o Renato Augusto vai ser poupado certamente, será poupado, né? Acho que no meio de campo vai Cantígio, Rony e Giuliano, porque o Duqueiroz é um dos jogadores que mais vezes jogam, vai ser poupado, assim como o Fausto Vera deve ser poupado, né? Para o jogo de quarta-feira, se bem que o Fausto Vera talvez comece, não sei. E no ataque, aí o ataque é a maior dúvida que eu tenho, na verdade, porque eu tô imaginando que Yuri Alberto, Roger Guedes e Adson, que são os titulares, sejam poupados. Mas pode ser que um deles também seja
um deles também seja escalado. Mas é o que eu estou dizendo, se o Júnior Moraes não jogar dessa vez, não vai jogar nunca mais, né? O Mosquito na ponta direita, o Giovani Garoto na ponta esquerda. O Giovani não é exatamente ponta esquerda, né? O Giovani ele na base é centroavante, ele pode jogar de lado também, pelo lado, pelos lados, mas são as possibilidades. O Ramiro pode fazer uma ponta, o Matheus Vital pode ser escolhido, enfim, são possibilidades do técnico Vitor Pereira. A escalação a gente vai ficar sabendo apenas uma hora antes do jogo, mas acho que faz todo o sentido, dessa vez, você fazer o rodízio, né? Se ele fez o rodízio o campeonato inteiro, não faz sentido, só faltava dessa vez ele colocar os jogadores titulares. O que é que você acha? Deixa eu ler os comentários aqui, os meus amigos que participam aqui pelo canal do Cereto, participam, nos escrevem, interagem. O Rafael Freitas, Cereto, ele pode improvisar o Bruno Mendes e colocar na zaga o Raul Gustavo e o Robert Renan. Eu colocaria o Ramiro e não o Rony na ponta esquerda, eu colocaria o Vital. Então, você vê, são possibilidades, por que não? Boa! Boa noite, Cereto, Fernando José. Depois de muito tempo, estamos aqui em mais um comentário. Cereto, essas notícias de aumentar a capacidade de público na arena vai ser anunciado no dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, aniversário do Timão. Pode ter certeza, disso já está tudo encaminhado. Se tratando do Timão, tudo pode acontecer, vai Corinthians. Normalmente no aniversário sempre tem novidades, né? Vamos ver se nesse ano. O Genildo, 70, 80 mil nos estádios, sempre foi normal na vida do Timão. Estive numa partida no Brasileirão em 83, era sábado à noite contra o Flamengo no Morumbi. Mais de 90 mil pagantes. Tenho certeza que hoje em dia seria a mesma coisa, mas limitaram a capacidade da Neoquímica Arena com mais de 250 mil sócios torcedores, sem contar o bando de loucos de 40 milhões de torcedores. O próximo comentário, quem é que participa conosco? Tem mais gente ou acabaram os comentários? O Jeremias Cabral, se o Corinthians jogar com sangue nos olhos, como jogou na partida contra o Atlético, né? Goianiense, dá para ganhar a Copa do Brasil. Se o Corinthians levar a sério essa competição, dá para ser campeão. Não interessa se o Corinthians vai encarar o Flamengo. Pode vir quem vier. Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Muito obrigado, Jeremias Cabral. E o Cleiton, boa noite, Cereto. Independente de quem for entrar, o espírito de entrega tem que ser o mesmo, pois o VP tem dado chances para todos, e isso ninguém pode reclamar. Dos 11 que entraram na quarta-feira, descansava alguns para não comprometer na Copa do Brasil. Queria ver o Matheus Vital jogando. Com o VP ele tem tudo para crescer. Você vê muita gente quer ver o Matheus Vital jogando. Por que não, né? Já que ele foi relacionado, numa dessa, o Vitor Pereira coloca ele para jogar. E sobre a capacidade da Neoquímica Arena, o Corinthians estuda a possibilidade de aumentar a capacidade da Neoquímica Arena para 60 mil lugares. Uma das possibilidades seria colocar arquibancadas móveis atrás dos gols, assim como era na Copa do Mundo, né? Lembra de 2014? O Corinthians tinha arquibancadas móveis, mas o custo da manutenção seria muito alto, então acho pouco provável que isso aconteça. Outra possibilidade seria retirar as cadeiras da arquibancada do lado sul, e aí aumentaria um pouco a capacidade. Enfim, o Corinthians está estudando o custo-benefício. Do lado sul, o ingresso é um pouco mais caro do que o lado norte, e aí o Corinthians faria isso, deixando pelo mesmo valor do ingresso os dois lados, e aumentaria um pouco a capacidade do estádio. De qualquer maneira, há uma demanda para que isso aconteça. A capacidade da Arena Corinthians nesse momento é de 48 mil pessoas, e a média de público do Corinthians na temporada é de 37 mil pessoas. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like se está gostando do vídeo. Se gostou do vídeo, está gostando do canal, deixe o seu like para apoiar o canal e para compartilhar o conteúdo para mais gente, para qualificar ainda mais as pessoas que assistem o conteúdo aqui no YouTube. E faça o seu comentário, a sua opinião é muito importante
para o canal do Cereto, faça o seu comentário. E agora eu leio todos os comentários. Me segue nas redes sociais, Carlos Cereto no Instagram, Carlos Cereto no Twitter. E agora você sabe. Acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau.